de Deus agora. Meu amigo, pastor Júnior Trovão, que alegria poder ter o senhor com a gente. Fica à vontade, é todo o seu tempo. Deus te abençoe, que Deus te use. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua amizade e por estar com a gente abençoando o povo de Deus. Deus te abençoe, amigo. Seja Deus louvado pela sua vida. Pastor Oséias, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com o senhor e toda a Dessa Maré. É uma honra estar aqui. Recebi um convite do senhor para participar dessa vigília online, visto esse momento em que o mundo, né, e o Brasil enfrenta nessa hora. É uma gratidão e eu louvo a Deus mesmo por essa oportunidade que o senhor me concede em poder participar dessa vigília online. Saudar todos os irmãos que estão aí nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de todos vocês e que a boa e poderosa mão do Senhor continue sobre a vida dos irmãos. Estamos atravessando os momentos aí difíceis, né? De extrema dificuldade no nosso país e no mundo, mas sempre sabendo que o Senhor Jesus sempre esteve e sempre estará conosco. A verdade é que em qualquer situação que nos encontremos, o texto sagrado é muito lindo quando Jesus disse em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, é isso que cremos. Eu quero trazer um texto da Bíblia aqui, bem conhecido dos irmãos, mas acredito que Deus, ao colocar esse texto no meu coração, eu creio que Deus tem alguém, pelo menos alguém nessa live, para falar com ele. Alguém que está pensando no pouco que tem, pessoas que talvez não apareçam muito e até mesmo duvidam da utilidade dela na obra e no reino. Quero dizer para você, independente de quem quer que você seja, qual é a sua posição, você tem uma utilidade no reino e eu quero falar sobre isso esta noite. O texto base está em está em João, no capítulo de número 6, no versículo de número 9, quando André, o irmão de Pedro, abriu a boca e respondeu a Jesus dizendo: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Irmãos, o texto é muito conhecido, mas eu louvo a Deus porque a Bíblia é a Bíblia, porque não é a palavra do trovão, é a palavra de Deus, por isso ela se renova a cada manhã. E, na verdade, quanto mais a lemos, mais Deus revela ela para nós. É interessante que a Bíblia fala que a multidão, ela estava atrás de Cristo de um lado para o outro, até porque Jesus, aonde ele passava, ele deixava um rastro de salvação, de libertação, de cura, de transformação, de milagres, e quem via aquilo ficava maravilhado. Na verdade, não só com os milagres, eles ficavam maravilhados pela palavra que Cristo anunciava, ao ponto de alguém abrir a boca e dizer que nunca tinha visto alguém ensinar como ele ensinava. A autoridade com que Cristo falava era extraordinária. Eu fico imaginando essa cena, e eu vejo algumas pessoas hoje, né, que vão aos cultos, vão à igreja e dizem: eu quero ouvir o pregador, eu quero ouvir aquele mestre ensinando a palavra. E as pessoas ficam ali 2, 3 horas para ouvir um homem.
Só que esse homem é falho, né, irmãos? Esse homem erra, esse homem tem suas fraquezas, mas se um homem como nos dias atuais, eu e tantos outros que Deus tem levantado aí, se as pessoas param para nos ouvir 1 hora, 2 horas, imagina ouvir Jesus. Era extraordinário demais. Ouvir Jesus pregando, Jesus ensinando era extraordinário. E se vocês pararem agora para observar o texto, a multidão está atrás dele. Uns pelos milagres, outros pela palavra que Jesus pregava, que era extraordinário demais. A multidão está de um lado e para o outro, até que ela chega na região de Tiberíades. E a Bíblia diz que já é praticamente tarde. E Jesus, vendo aquela multidão, sabe que ela tem fome. Jesus sabe que aquela multidão precisa comer. Porque embora milagre é bom, sem poder é bom, sentir a graça de Deus é extraordinária, é incomparável. Mas como Jesus sabia que aquela geração que estava ali próxima a ele não era anjos, e eles precisavam comer, Jesus então faz a pergunta já sabendo o que iria fazer. Ele pergunta para Filipe dizendo: Filipe, o que nós vamos fazer com essa multidão se essa multidão tem fome? A Bíblia diz que Jesus pergunta aquilo já sabendo o que iria fazer. Olha que coisa extraordinária. Oh, glória! Olha que coisa extraordinária. Jesus já perguntou aquilo sabendo o que iria fazer. Tem perguntas que Deus te faz, é só para você entender que na real circunstância você não pode fazer nada, mas Ele pode. Ele já sabe como vai agir. Ele já sabe o que tem para Ele agir. Ele já sabe o cenário e o que tem naquele cenário para Ele agir. Quando Jesus perguntou isso a Filipe, ele já sabia o que ele iria fazer, como ele iria realizar o milagre. Filipe disse: Senhor, temos aqui uma multidão faminta. E ainda que nós tivéssemos 200 dias de trabalho, porque era isso que equivalia ao denário, um dia de trabalho de um trabalhador naquela época. Filipe disse: ainda que tivéssemos 200 denários, não teríamos condições de comprar pão e alimentar esta multidão toda. Eita glória! Aqui eu preciso que entenda o que Deus quer falar com alguém. No meio daquele momento, daquela situação tão delicada, aquele momento em que a multidão tinha fome, Felipe, como discípulo de Cristo, ele não podia fazer nada, porque tem hora que o discípulo não pode fazer nada, e o que ele tem é insuficiente. Ele disse: ainda que nós tivéssemos 200 denários, não seria suficiente para suprir a necessidade dessas pessoas. Mas o interessante é que Felipe está dizendo: não temos provisão suficiente para essas pessoas. Mas olha quem estava ali. Olha quem é que estava ali dizendo para Felipe: o que é que vamos fazer agora? Como vamos alimentar? Ele já perguntou sabendo o que iria fazer. Olha quem estava fazendo a pergunta: o provedor. Olha que coisa extraordinária. Não tinha a provisão, mas o provedor estava ali, meu irmão. Jesus estava ali. O Senhor da providência ali. Às vezes nós somos iguais a Felipe. Às vezes nós se preocupamos tanto com a provisão que se esquecemos do provedor. Às vezes se preocupamos tanto com a obra que se esquecemos do Deus da obra. Às vezes se preocupamos com tantas coisas que esquecemos de dar valor às pessoas. A gente esquece, irmão, esquece da prioridade, esquece até mesmo no que tange a pedir a Deus, esquecemos das prioridades, porque estamos tão focados nas coisas, estamos tão focados no imediatismo, naquilo que traz uma solução rápida,
que esquecemos das prioridades. É por isso que quando você ler no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, quando aquele coxo disse para Pedro e João: dai-nos uma esmola, e Pedro olhou para ele e disse assim: olhe para nós, rapaz, não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso eu te dou. Você lembra disso? Olha o que aquele homem estava pedindo: eu quero prata, eu quero uma esmola. Ou seja, a esmola daria para matar a fome dele. Por quê? Ele está pedindo esmola porque ele é aleijado, ele não consegue sair para trabalhar, ele depende dos outros para comer, ele depende das pessoas para lhe dar uma esmola. Mas olha como Deus é extraordinário. Nem tudo que você pede a Deus, às vezes, é o que você precisa. Escute isso, é por isso que a Bíblia diz: pedi e pedis e não recebeis, porque pedi mal. Porque tem gente que pede e não precisa o que está pedindo. A Bíblia vai dizer agora que ele justamente pede sem necessidade. O texto vai dizer que Deus não vai dar para ele o que ele está pedindo, mas Deus vai dar para ele o que ele está precisando, e ele precisa de saúde. E o texto disse que naquele momento Pedro disse: levanta e anda, em nome de Jesus o Nazareno. Ou seja, o Senhor daria saúde àquele homem, estava entregando saúde àquele homem. Às vezes nós estamos tão focados nas coisas que nós estamos esquecendo de fato de valorizar o que é necessário para trazer as coisas. Naquele momento, Felipe estava focado na providência, quando na verdade, sabe quem estava com ele tete a tete? A própria providência em pessoa. Jesus estava justamente falando com Felipe, mas ele estava tão focado naquilo que ele queria, na necessidade, no dinheiro, que ele esqueceu que aquilo que ele estava precisando, a necessidade do dinheiro, de ter mais dinheiro para suprir aquela multidão, não era suficiente, mas a providência estava ali. O próprio Cristo estava ali como aquele que poderia trazer a solução para aqueles homens que estavam passando dificuldade, passando necessidade, sentindo fome, porque estavam o dia todo atrás de Cristo. Então escute isso, às vezes nós focamos tanto nas coisas que esquecemos daquilo que é essencial para a nossa vida. Jesus estava falando com Felipe o que é que nós vamos fazer, quando na verdade ele já sabia fazer. Felipe disse: ainda que nós tivéssemos 200 denários, não seria suficiente para matar a fome dessa população. Mas a Bíblia vai dizer que André, o irmão de Pedro, estará ali, e ele vê um menino, e quando ele vê uma criança ali que tem o lanche, talvez aquele lanche era para seguir Jesus, ele queria ver como Jesus operava, ele queria ver como Jesus agia, e talvez ele já preparou o lanche, ele está dizendo: a caminhada vai ser longa, então para mim não perder nada do que Jesus vai falar, nada do que Jesus vai fazer, eu vou comer na rua, eu vou me alimentar na rua, e quando ele terminar eu volto para casa. Mas mal sabia ele que aquele pouquinho que ele tinha não seria só para ele naquele dia. Talvez ele tinha o hábito, até mesmo de sair com o lanche, com seus cinco pães e 2 peixinhos, mas aquilo que ele determinou que seria só para ele, naquele dia seria diferente, naquele dia não seria só para ele, era pouco. Eita glória, pega isso aqui para ver se tu dá glória. Era pouco, mas tinha alguém que havia notado o que ele tinha, alguém que havia notado o que ele possuía. Você pegou alguém de perto, alguém que faz parte do hall ministerial de Jesus, um dos discípulos de Jesus, disse: Senhor, tem um menino aqui, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. A multidão era 5.000 homens, ninguém notou, porque estava todo mundo preocupado com a fome, estavam todo mundo pensando no estômago, mas tinha um menino lá. O Pedro não notou, o Felipe não notou, o João não notou, o Lucas não notou,
notou, o Judas não notou, o Bartolomeu não notou, mas o André notou. Sempre tem alguém vendo o que tu tem. Oh glória, ainda que seja pouco, ainda que seja pequeno, sempre tem alguém vendo o que você possui. Continua, varão, continua com esse alimento pequeno. É pequeno entre aspas, mas tem alguém te vendo. Pode alguém, até mesmo você lá, ser um escritor lá do YouTube, uma mensagem simples. Pastor, minha mensagem no YouTube tem 2 visualizações, tem 3 visualizações, 10, 100. Sempre tem alguém te vendo. Pastor, a minha escrita lá, que eu faço um texto enorme. Oh, pastor, é uma reflexão que Deus me dá. Oh, pastor, só tem 2 curtidas, 1 comentário. Tem sempre alguém te vendo. Talvez a multidão não note, talvez aquela maioria não note, mas tem alguém te observando e sabe que você carrega alguma coisa. Deus não usa nada, embora Ele é poderoso para fazer tudo, mas Ele já fez tudo a partir da criação. Há sempre agora uma substância no planeta, há sempre algo agora que Deus pega para usar. A única vez que Deus criou do nada, hoje a matemática diz que 0 não é múltiplo, mas o Deus que eu sirvo e o Deus que tu serve criou tudo que chamou tudo à existência pelo bara. Ele disse haja, não havia, mas Ele trouxe a existência. Ele não precisou de nada para criar o que hoje existe. O Deus que eu sirvo e que você serve, tudo nada, mas a partir da criação passou a existir, e nada do que se tem hoje, nada se cria, tudo se é descoberto, porque o único criador de todas as coisas é Deus. A única coisa que a Bíblia atribui ao diabo é a mentira, porque ele é o pai da mentira. Agora, demais foi o nosso Deus que criou todas as coisas. Então pega isso aí, irmãos. Ali tinha um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Era pequeno, mas alguém notou. E sabe quem notou? Alguém de influência, alguém que estava perto do ministério, que fazia parte do ministério de Jesus, e disse: Senhor, eita glória, se tu não der glória com isso, acho que eu já vou até parar. Oh glória, sabe para quem André apresentou o alimento do jovem? Apresentou direto para Jesus. Você não pegou? Então entenda isso, apresentou direto para Jesus. Disse: Senhor, temos um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Oh glória, oh meu amigo, continua fazendo, porque o que você tem vai cair na mão da pessoa certa. Essa mensagem vai cair caiu na mão do Deus certo, vai ser utilizada pelo Deus certo. O que você está escrevendo na hora certa, Deus vai utilizar e vai fazer algo extraordinário, vai rodar essa nação. Então creia, não desista, sempre tem alguém vendo. Continue escrevendo. É pequeno, você talvez fica se aparelhando. Não, a mensagem do pastor, do outro pastor deu 1 milhão de visualizações e a minha deu 1 só. Eu vou deixar de escrever. Não, continua, porque quem sabe o seu nome não vai aparecer, mas a sua mensagem vai rodar. Pastor, por que meu nome não vai aparecer? Pode acontecer, porque o texto diz que o André não falou o nome do menino. Ele disse: tem aqui um menino, o nome dele não foi falado, mas o alimento que ele tinha foi noticiado. Aprenda isso, não é o seu nome que é maior do que o alimento, porque nome não alimenta pessoas, mas o alimento que você carrega pode ser suficiente para alimentar uma multidão. Então a hora que você se preocupar menos com seu nome, a hora que você se preocupar a menos em expor seu nome, em alavancar seu nome e se focar mais no alimento em que alimenta as multidões, isso aí que vai acontecer. É nessa hora que
Deus vai usar o que você tem, para que assim as pessoas sejam saciadas. O que você escreve, esse blog, essa mensagem no YouTube, no Facebook, esse livro que você está escrevendo, uma hora vai cair na mão de alguém, e Deus vai usar esse alguém para fazer essa sua mensagem rodar. Será que você nunca compartilhou uma mensagem linda nas redes sociais, que lá embaixo a mensagem é tão linda, e quando chega lá no rodapé tem uma escrita assim: autor desconhecido, o nome eu não conheço, mas a mensagem eu compartilhei, a mensagem eu enviei para outras pessoas, porque a mensagem foi rica, poderosa. O ensinamento foi extraordinário. É isso que Deus está nos ensinando. Não se preocupa com o seu nome, se preocupa em glorificar o nome dele. E assim aquilo que você tem será dado para muitas multidões. Eita, vê se você pega isso aí. Jesus então pegou aquele alimento e disse: senta a relva, senta todo mundo aí. Jesus deu graça ao Pai, Jesus deu graça pelo pão e pelo peixe, e começou a dar aos discípulos. Vê se você está pegando isso aí. Eu estou falando para a gente hoje que está desestimulada, que acha que tem um ministério pequeno, que acha que não aparece, que acha que Deus usa nome. Deus não usa nome, Deus usa homens que têm mensagem, irmãos. A mensagem é muito mais importante do que o nome, porque nome não alimenta pessoas, mas a pessoa carrega, que é alimento, alimenta o seu semelhante, no espírito, no corpo, na alma. É isso que você precisa entender. Aí olha o que acontece. O texto disse que o de Jesus pegou o pão e o peixe e disse: toma, discípulo, toma, Pedro, toma, João, toma, Filipe. Distribuiu para eles e eles distribuíram para a multidão pão e peixe. Pegou? Então aprenda. Uma hora você vai ver gente que você nunca imaginou alimentando pessoas através daquilo que você escreveu. Você vai ver pessoas cantando o seu louvor. Gente que está aí, talvez seu nome não aparece, mas o louvor que Deus te deu vai aparecer para essa nação toda. E se você entende o que é reino, você vai ver as pessoas chorando, ouvindo a música que Deus te deu, o louvor que Deus te deu. Você vai ver as pessoas sendo alimentadas pelaquela mensagem que você escreveu e alguém repostou ela. Então aprenda isso. Pode ser pequeno, acha que ninguém está te vendo, mas tem alguém que está te observando, tem alguém que está olhando e está dizendo: aquele moço tem um alimento necessário. Eita glória! É pequeno, mas na mão de Jesus pode se tornar grande. É pequeno, mas na mão de Jesus pode se tornar imenso. Então Deus está mandando eu dizer para alguém aqui: não desista, não para. Calabachuri, calabaio. Aprenda. O grandão da Galileia nasceu pequenininho numa manjedoura. Eita glória! Mas o que é pequeno fica grande um dia. Fica tranquilo, Deus está dando forma, Deus está alimentando, Deus está fazendo crescer. Então creia, porque o Senhor é poderoso para te abençoar. Jesus disse: alimenta eles, continue alimentando eles, até que chegou no final, quando todos estavam saciados. Oh glória! Jesus disse: não se perca nada. Oh glória! Não se perca nada. Sobrou 12 cestos, então ajunte. Eita glória! O que Deus vai usar que é seu, o que Deus vai usar que está sobre a sua vida vai ser tão extraordinário que nada vai se perder. Vai se juntar por muitos e muitos tempos, e o Senhor vai te honrar, ainda que seu nome não apareça. Não apareceu o nome daquele menino, mas a mensagem dele apareceu. O nome daquela menina que estava na casa de Naamã, eu não sei, mas eu sei que ela disse: se o meu Senhor conhecesse o profeta que há em Israel, ele colocaria a mão em você e você seria curado. Eu não conheço o nome dela, mas a Bíblia faz questão de falar o que ela pregou. Então aprenda isso. Quando você se preocupar menos com o seu nome e se preocupar mais em glorificar o nome de Jesus, você vai ver que o que Deus vai fazer com aquilo que Ele tem te entregado, com aquilo que Ele tem te inspirado. Não deixe de carregar um alimento. Vá para a igreja, aprenda isso.
Ainda que você não seja um pregador, ainda que você não seja o pregador de à noite, vá preparado com oportunidade, porque é melhor estar preparado e não ter oportunidade do que ter oportunidade e não estar preparado para ela. Se prepare, estude. Pastor, eu não passei no concurso público, estuda de novo. Pastor, eu não me dei bem, pastor, na mensagem que eu preguei, prega de novo. Não desista, continue, vamos indo em direção ao céu, fazendo a obra de Deus com sabedoria. Eu sei que os tempos não é fácil. Estamos vivendo os últimos dias da face da terra, mas mesmo assim, confiamos em Deus. Estamos confiantes que aquele que nos guarda não tosqueneja, que Ele é fiel. Vamos cumprir a chamada dele até o final. E antes de eu encerrar essa mensagem aqui, oh glória, Deus vai usar o que você tem, não se acovarde no meio daquela multidão, ainda que você não seja o principal, seja o coadjuvante, mas Deus vai usar você e vai usar o que você tem. E eu quero deixar aqui uma ressalva, aqui abrindo um parênteses, para a minha geração que está me ouvindo agora, aproveitar essa grande audiência, dizer para você aí, não temas nessa hora de pandemia, não temas desse momento que o mundo está vivendo. Estamos vivendo no mundo, no momento em que o vírus está trazendo letalidade para muitas pessoas. Mais uma coisa eu coloquei no meu coração: se Deus permitir, permitiu. Deus pode me curar. E se Deus também deixar eu morrer, Ele vai deixar. É sinal que a obra dele acabou na minha vida, terminou na minha vida. Mas se Deus não quiser, nem que eu pegue e nem que eu morra, filho, não há nada. Porque o Deus que me livra de Satanás e dos seus ardis vai me livrar também desse vírus e pode guardar a mim e a sua família. Creia nisso. Não temas. Não deixe o seu medo ser maior do que a sua fé, mas faça com que a sua fé abata o seu medo. Que o seu medo seja o medo de Josafá, que quando ouviu que aquela multidão de amonitas, moabitas da montanha de Seir vieram contra ele, ele chamou o povo para jejuar e orar e foi para a porta do templo clamar a Deus. Que o seu medo não te afaste de Deus, mas te leve em direção a Deus. Meus irmãos, creia nisso. O Senhor é contigo e o Senhor te ajudará e estará contigo por onde você estiver. Eu escutei o apóstolo Luiz Hermínio falando uma verdade que aquilo está dentro de mim remoendo. Ele disse: eu não preciso sentir a presença de Deus para saber que Jesus está comigo. Eu só preciso crer na palavra dele, porque ele disse em Mateus 28:20, eu estou convosco todos os dias da sua vida. Não foi eu que disse que estaria com ele, mas foi ele que disse que estaria comigo todos os dias. Então creia, não importa, com Covid ou sem Covid, com diabo ou sem diabo, com luta ou sem luta, o Senhor Jesus está contigo, tá bom? Deus te abençoe, Deus continue te honrando, em nome do Senhor Jesus. Pastor Oséias, muito obrigado por essa palavra, por essa oportunidade, obrigado de coração. Eu estou um pouco retendo aqui um pouquinho, porque a gente mora aqui no apartamento, né? É a vizinha aqui, e já viu, né? Mas obrigado mesmo de coração.